Fala disso mais um pouco. Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa sensação que, olha, muita gente descreve de um jeito bem forte. A de ter uma mente que parece que não desliga nunca, sabe? Funciona meio como uma avenida super movimentada, cheia de pensamentos passando rápido, atropelando um ao outro. E isso gera um cansaço, né? Um cansaço físico e mental bem pesado. É verdade. E para entender melhor isso, a gente vai olhar para um relato pessoal que recebemos e também cruzar com informações de algumas fontes, tipo tuasaude.com, o site da Marjan Pharma. Legal. E o ponto central que essas fontes trazem, assim, não é tanto o que a pessoa pensa, sabe? Mas a quantidade e a velocidade com que esses pensamentos aparecem. É uma queixa bem comum hoje em dia, né? Nesse mundo de pressão, tela piscando o tempo todo, muita expectativa. Faz sentido. Então, a ideia aqui é tentar entender um pouco mais a fundo essa experiência de mente acelerada. Perfeito. Então vamos lá. Quais são os sintomas que essa pessoa descreveu e que a gente vê repetidos por aí? Bom, fala-se muito numa ansiedade constante, né? Aquela sensação de que está sempre atrasado, uma urgência que não passa. Isso. E isso leva direto para fadiga. Uma fadiga mental e física. A fonte da Marjan, por exemplo, fala que essa exaustão muitas vezes chega bem antes do fim do dia. A pessoa já está esgotada no meio da tarde. Nossa. E imagino que a concentração vai junto, né? Exatamente. A pessoa tem dificuldade para focar, começa a ter lapsos de memória. É como se a mente tivesse tão cheia, tão sobrecarregada, que não consegue mais guardar informação nova, sabe? E o sono complica também. Ah, com certeza, a insônia é um clássico. Os pensamentos acelerados voltam com tudo justamente na hora de tentar descansar. A cabeça não desliga. O relato que a gente viu também fala de irritabilidade, umas mudanças de humor meio repentinas, uma insatisfação geral, assim, meio difusa. E o corpo sente, né? As fontes que a gente olhou, tipo o Tua Saúde, listam dor de cabeça. Tensão muscular. Isso, tensão, problemas de estômago, gastrite, até queda de cabelo menciona. Sim, o corpo acaba reagindo a esse estresse contínuo. E é interessante ver como a ciência olha para isso, né? Muitas vezes, o pensamento acelerado não é uma doença em si isolada. Ele aparece como um sintoma ligado a outras coisas. Tipo o quê? Pode estar ligado a quadros de ansiedade generalizada, por exemplo, ao TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, onde essa dificuldade de regular a atenção vira esse turbilhão mental, ou até em fases de transtorno bipolar, insônia crônica, depressão. É um sinalizador, muitas vezes. Entendi. E tem uma coisa que chamam de fuga de ideias. O que seria isso? Ah, sim. A fuga de ideias é bem isso que o nome diz. É quando a mente está tão acelerada que a pessoa não consegue terminar o raciocínio. Ela pula de um assunto para o outro tão rápido que perde o fio da meada. É a aceleração num nível extremo que impede o pensamento de seguir uma linha lógica. Uau! E as metáforas que as pessoas usam para descrever isso são muito potentes, né? A gente achou uns relatos, acho que foi no Reddit, falando tipo: minha mente parece um carro a 300 km/h o tempo inteiro. Nossa! E outra pessoa que descreveu o cérebro como uma rodovia sem limite de velocidade onde todo mundo dirige Ferrari. É quase engraçado, mas mostra bem a intensidade, né? A falta de controle. São imagens ótimas para ilustrar essa sensação interna. E aí, pensando em como lidar com isso, as fontes que a gente viu, Marjan, Wikipédia, Boa Forma, elas apontam algumas estratégias que a pessoa do relato achou úteis. O que funciona, então? Olha, técnicas de mindfulness, de atenção plena e respiração consciente aparecem bastante. A ideia é ajudar a pessoa a ancorar a atenção no presente, sabe? Para tentar quebrar um pouco esse ciclo vicioso da aceleração, da fuga de ideias. Mesmo que por um instante. Imagino que, para quem tá com a mente a mil, parar para respirar deve ser difícil no começo, né? Meio frustrante, talvez. Exatamente. Não é mágica, né? É um treino mesmo, requer prática. Mas ajuda. Outras coisas mais práticas. Fazer pausas visuais, sabe? Sair um pouco da frente das telas, principalmente antes de dormir. Isso é super importante hoje em dia. Faz todo sentido. Ter uma rotina mais estruturada, também com horários mais definidos para trabalho, para descanso. Isso ajuda a dar um limite para a mente. E exercício físico? Mencionam também. Sim, bastante.
Exercício físico regular funciona como uma válvula de escape ótima para liberar essa tensão. E outra coisa interessante é a escrita terapêutica. Como assim? Pegar um caderno e colocar os pensamentos no papel ajuda a organizar, tirar um pouco da cabeça, sabe? Diminuir aquela ruminação mental. Parece útil mesmo. Todas são ferramentas válidas, né? Mas tem um ponto que é super importante que tanto o relato pessoal quanto as fontes destacam: buscar apoio profissional. Falar sobre isso com um terapeuta, um médico. Ajuda a entender o que está acontecendo por baixo, né? Exato. O próprio ato de verbalizar, de tentar organizar esses pensamentos com ajuda, já é terapêutico, já faz uma diferença enorme. Então, o que fica claro, assim, pelo que a gente conversou, não é que a gente vai achar um botão para desligar a mente. Isso nem existe, né? A ideia principal parece ser aprender a gerenciar esse ritmo. Achar um jeito de desacelerar a marcha desse fluxo todo. Perfeito! A conclusão que emerge é essa. Passa muito pelo autoconhecimento, por reconhecer e respeitar os próprios limites e pela ação consciente, né? Trazer práticas de atenção plena para o dia a dia e não ter receio de procurar ajuda quando precisar. São passos importantes para tentar achar um pouco mais de equilíbrio nesse turbilhão. Com certeza. Isso tudo me faz pensar numa coisa. A gente falou muito das estratégias individuais, né? O que cada um pode fazer. Mas se a gente olhar para o quadro maior, até que ponto a própria estrutura da nossa vida hoje em dia, essa demanda constante por atenção, por produtividade, por estar conectado o tempo todo, não está, de certa forma, empurrando todo mundo para esse estado mental mais acelerado? Boa pergunta. Que tipo de ambiente a gente está criando coletivamente? E como isso mexe com a nossa cabeça, com a nossa paisagem mental interna? Fica aí uma reflexão. E assim a gente encerra mais um episódio do podcast Fala Disso Mais Um Pouco.